Olá pessoal, tudo bem? Queria falar hoje com vocês sobre modos ventilatórios, né? De forma prática, rápida, quero explicar os modos ventilatórios mais utilizados. Não importa a prótese ventilatória que você tem na sua unidade de terapia intensiva, né? Que são diversas as que existem, né? Já trabalhei com Savina, com Distal, com Evita 2, Evita 4, Evita XL, o Avea, o Maquet, o Inter 7 Plus, né? O Inter 5, já ventilei do Bird, né? Logo quando eu formei. Então não importa a prótese ventilatória que você usa, os modos ventilatórios básicos eles não diferenciam muito. Por exemplo, quais são os 4 modos ventilatórios básicos? Você tem VCV, PCV, SINV e PSV. O VCV chama-se ventilação controlada por volume, né? É um modo que você pode garantir a ele um volume corrente, baseado no preço predito, porém você não consegue garantir uma pressão desse paciente. A pressão é variável, a pressão intrapulmonar. Então você pode garantir o volume corrente, você tem uma frequência respiratória, né? Então, por exemplo, chegou um paciente na terapia intensiva e você quer deixar os parâmetros já pré-estabelecidos, normalmente a gente coloca os parâmetros antes do paciente chegar, então já deixo ali, por exemplo, um volume corrente em torno de 400 ml, uma frequência respiratória de 15 incursões por minuto, PIP de 5, FO2 de 100%, um fluxo de 40 a 60 litros por minuto, uma sensibilidade a fluxo 2 litros por minuto, uma sensibilidade à pressão menos 2, menos 2,5 centímetros de água. O volume corrente eu coloquei 400 ml. Né? Ajusto os alarmes, boto uma pressão máxima na via aérea de 40, frequência respiratória máxima de 30 a 35, volume corrente máximo de 800 ml, tempo de apneia uns 20 segundos, né? E um volume minuto de 5, volume mínimo, e volume máximo de 15 litros por minuto. Né? Alguns dá para até colocar 20 litros por minuto. Então, partindo dessa adequação, desses parâmetros já pré-estabelecidos, chegar um paciente, você acopla a prótese ventilatória, né? Você aperta o stand-by, o paciente já está lá em modo de espera, quando você aperta o stand-by, você libera o ar para a via aérea desse paciente. A partir de agora, você vai mensurar a altura dele para saber o preço predito. Né? Então, quando você mensura a altura, existe aquela fórmula, peso predito é igual a altura menos 152,4 vezes 0,91. Se for homem, você soma 50. Se for mulher, você soma 45. Né? Calculou o peso predito, você coloca o quê? Volume corrente é igual a peso predito vezes 6, vezes 5, vezes 7. Né? Ultimamente, as pessoas têm adquirido a estratégia de proteção pulmonar. Logo quando eu formei, em 2007, a gente multiplicava por 8. Hoje já multiplico por 6, no máximo 7. Mas a maior parte das vezes por 6 a gente multiplica o peso do paciente. Então a gente já entra com volume corrente mais baixo, já com estratégia de proteção pulmonar. Né? Então esse paciente está ventilando ele a volume. Você não consegue controlar a pressão é variável. Quando você escolhe o modo PCV, que é ventilação por suporte, né, de pressão, ou ventilação controlada por pressão, né, que é o PCV, você já não tem mais o volume garantido, então você vai ter uma pressão garantida, você vai manter a pressão pulmonar desse paciente, você vai colocar um valor de pressão, ela é controlável, é constante, porém o volume é variável. Então, você não tem mais volume, você não tem mais fluxo, você tem agora a pressão inspiratória, que é uma pressão que você consegue aumentar ou diminuir o volume corrente do paciente. Essa pressão dá uma diferença de pressão entre a boca, né, que ela é o tubo, e até os alvéolos. Essa diferença de pressão gera volume corrente. Então, se você aumenta a pressão ins, você aumenta o volume corrente que o paciente vai receber. Você baixa a pressão ins e diminui o volume corrente. O resto dos parâmetros você vai ter. Você não tem volume nem fluxo, na maior parte dos modos PCV, mas você tem pressão, você tem tempo ins, você tem PIP de 5, você tem FO2 de 100%, você tem frequência respiratória de 15, né? No modo VCV tem PIP também, acho que eu não comentei. Então, nesses dois modos, né, você consegue ventilar o paciente, eles chamam de modos assisto controlado, ou seja, se ele estiver em coma, sedado, corarizado, ele vai ventilar naqueles parâmetros que você colocou, naquele volume que você colocou, naquela frequência respiratória que você colocou. Né? A máquina vai ciclar por tempo. Agora, se o paciente acorda e começa a interagir, ele vai fazer uma frequência respiratória acima
da que você colocou. Se você colocou uma frequência respiratória de 15, ele vai fazer no mínimo 15. E acima disso ele faz o que ele quiser, 16, 17, 18, chega até a fazer taquipneia, porque ele está interagindo com a máquina, né? Então, esses dois modos são os modos que você pode estar admitindo o paciente. Apesar de todas as UTIs que eu já trabalhei, utilizo o modo VCV como módulo de admissão, né? Já algumas unidades podem adquirir o PCV. Né? O que eu recomendo é usar o VCV. Ou usar o modo que existe na sua unidade de terapia intensiva. Normalmente existem protocolos em todas as unidades de terapia intensiva. O SINV, a ventilação mandatória intermitente sincronizada, é um modo que a gente chama de modalidade dual. Ele tem dois modos dentro dele. Então você pode escolher o SINV, que é PCV, pressão controlada com PSV, que é ventilação por suporte pressórico, e você pode escolher VCV, que é o volume controlado, com PSV, que é a pressão de suporte, né, do paciente, ventilação por suporte pressórico. Então você tem PCV com PSV ou VCV com PSV. Esse SINV é pouco usado em adultos, é mais usado em recém-nascidos, né? Eu já li um artigo, né, publicado há pouco tempo, em que a unidade de terapia cardio-intensiva em São Paulo, ela utilizava o modo SINV em pacientes que saem da cirurgia. Por exemplo, paciente de cirurgia cardiovascular. Ele foi entubado, né, ficou em ventilação mecânica, sedado, apenas para fazer um ato cirúrgico, que é uma cirurgia do coração. Então, ele não tem nada no pulmão, nem doenças prévias e tal, que dificulte a extubação. Tem um paciente que você, por exemplo, quando ele chega na UTI, esse paciente, ele chega em narcose anestésica, ele acorda, dorme, acorda, dorme. Então, quando ele acorda, você bota em controlado, quando ele dorme, você bota em PSV. Então, para evitar você toda hora estar mudando o modo, você coloca em SINV, coloca uma frequência respiratória mais baixa, e quando você perceber que ele acordou de vez, não está mais sonolento, não está mais apagando, você bota no PSV e toca o seu desmame. Então, o SINV, nesse sentido aí, eu acho que dá até para usar, né? E o PSV, que é o último módulo, é um módulo de desmame. Antes de você evoluir para a extubação do paciente, você tem que passar pelo PSV. Então, se ele está no modo VCV ou PCV, e o paciente apresenta melhora da patologia de base, melhora dos exames diagnósticos, melhora do hemograma, melhora da gasometria, não tem hipoxemia, hipercapnia, pH normal, raio-x, que é o exame de teleradiografia de tórax, sem alteração, né, sem doenças pulmonares, né, melhora de infecção, não tem febre, drogas vasoativas nenhuma ou mínima, acordado com drive respiratório, aí sim você pode mudar para o modo PSV para tocar o desmame. A questão do drive respiratório é relativa porque tem aqueles pacientes com AVE, com doenças neurológicas, que não vão acordar, mas eles têm drive respiratório, né? Então, mesmo ele não interagindo com o meio, ele tem drive respiratório. Mesmo assim, você pode botar em PSV. O PSV, né, você faz o desmame, pode de forma gradual ou forma brusca, para você evoluir a extubação, né? Por exemplo, um desmame, eu começo com a PSV, antigamente começava com a PSV de 20, vai diminuindo de 2 em 2 a cada 2 horas, chegar em 7, diminuir de 2 em 2 a cada meia hora, chegar em 7 ficar por 2 horas, você realiza a extubação. Hoje em dia você coloca a operação de suporte que ele promove o volume corrente baseado no preço predito. Então, se a pressão de suporte de 15, de 13, de 14, de 16 for suficiente para gerar um bom volume corrente, você começa com essa pressão de suporte e vai diminuindo de 2 em 2 até chegar a 7. Tem aqueles pacientes que vai mais abrupto, né, se diminui de 2 em 2, de 3 em 3 a cada 10 minutos, porque é um paciente que não tem doença pulmonar prévia e foi entubado apenas para fazer uma cirurgia. Chegou no PSV de 7, PIP de 5, FO2 menor que 50%, lá FO2 de 30%, por exemplo. O que é que você faz? Olha todos os exames de novo, gasometria, raio-x, nível de consciência, drogas vasoativas. Se ele não piorou em nada a condição clínica dele, você evolui com a extubação, né? Lembrando que a extubação, você vai informar tudo ao paciente, se ele estiver interagindo, né, ouvindo, informa todo o processo, que ele vai ser aspirado, né, que o campo vai ser insuflado, que ele vai sentir uma certa agonia, que ele vai ter que tossir para a gente tirar o tubo dele, e que assim que tirar o tubo, a gente vai entrar com outro tipo de oxigenoterapia, que seja por cateter nasal, por aquela máscara de nebulização ou por máscara de ventura, né? Oriente seus pacientes, converse com ele, informe tudo o que deve ser feito para que o processo seja feito da melhor forma possível, com a maior calmaria, sem agitação e ansiedade, tá bom? Fica aí a dica, espero que tenha gostado e até a próxima.